O ano era 1865. O calor era sufocante, mas o ar na senzala naquela manhã estava mais denso do que o normal. Não era apenas o cheiro da terra úmida ou do suor, era a fragrância azeda do medo, da incerteza, de promessas que todos sabiam jamais seriam cumpridas. Na casa grande, um capitão-mor com sua farda impecável e seu olhar de superioridade havia feito uma exigência. Não era um pedido, mas uma ordem disfarçada de cortesia, direcionada ao coronel, o senhor daquelas terras. Um homem, ele dissera, era necessário para o fronte da guerra que se desenhava no sul. Não o filho do coronel, o herdeiro mimado, resguardado em luxo, mas um homem, um corpo, uma vida para ser sacrificado no altar de um conflito que ninguém ali compreendia verdadeiramente. Foi então que o nome ecoou pelos corredores da Casa Grande, descendo até os fundos, onde as vidas valiam menos que os grãos de café. Caius. Caius, escravizado desde o berço, um nome pronunciado como uma sentença, mas disfarçado de oportunidade, uma liberdade prometida, uma farsa cruel. A liberdade de Caius, em troca de sua vida nas trincheiras do Paraguai, uma dívida de sangue imposta, não uma escolha, mas uma condenação travestida de bênção. Caius, com sua mente afiada como uma lâmina e seus olhos treinados para ler os caminhos da terra e as intenções ocultas dos homens, sabia. Ele sabia que a tal liberdade, acenada como um farol na escuridão, era apenas uma miragem cruel. Se você chegou até aqui, é porque a verdade, mesmo a mais dolorosa, te atrai. Permaneça conosco até o final para desvendar cada segredo. E, ao término, diga-nos, de 0 a 10, que nota você daria a essa história? Seu apoio é o que nos move, então, se ainda não o fez, inscreva-se agora mesmo no canal. A guerra chamava e o destino de 40 homens, todos eles, de alguma forma, ligados ao dele, dependia de uma decisão que Caius ainda não sabia que tomaria. Um registro militar estava prestes a ser escrito, mas na mesma caneta a tinta secava, pronta para apagá-lo. A marcha para o Paraguai não foi uma jornada, foi um purgatório. Cada passo era uma oração muda, cada respiração um desafio. A lama engolia botas e esperanças, a fome roía os estômagos e a alma, e a febre, invisível e traiçoeira, ceifava vidas silenciosamente. O alistamento forçado havia transformado lavradores em máquinas de matar, homens simples em engrenagens de um moinho de guerra. Mas no meio deles, um escravo, Caius, destacava-se, mostrando-se mais soldado, mais resistente, mais estrategista do que muitos dos chamados homens livres. Não havia heroísmo vazio nas trincheiras. Não havia glória nas batalhas sangrentas. Apenas a luta suja e desesperada pela sobrevivência, onde a moralidade era um luxo que ninguém podia se dar. Ele observava o terreno não como um novato, mas como um caçador experiente. Lia os movimentos inimigos como quem decifra um mapa antigo, antecipando cada passo, cada emboscada, cada armadilha que a morte podia armar. Seu silêncio não era timidez, era uma estratégia. Sua resistência, forjada em anos de opressão e trabalho árduo, era uma arma afiada, pronta para ser usada contra qualquer um que ousasse subestimá-lo. O sistema, cego por seus preconceitos, o subestimava. Via apenas a cor de sua pele, a marca da escravidão, nunca a inteligência tática, a capacidade de liderança, a astúcia que mais tarde salvaria 40 vidas. A tensão era palpável em cada emboscada. Em cada investida inimiga, o ar parecia vibrar com a expectativa da morte. Uma presença constante que pairava sobre todos, espreitando na escuridão daquelas terras hostis. Os dias se arrastavam, transformando-se em semanas de privação e horror. Cada amanhecer era um lembrete de que a noite anterior havia sido vencida, mas que o próximo pôr do sol traria novos desafios, novos perigos.
Foi nas margens enlameadas do rio Paraguai que o inferno, que até então parecia distante, abriu suas portas e engoliu a todos. Um ataque surpresa, brutal e impiedoso pegou a unidade completamente desprevenida. A unidade, 40 soldados desorientados e exaustos, estava encurralada. Os gritos dos inimigos se misturavam com o som dos disparos e o cheiro de pólvora e sangue inundava o ar. O abate era iminente. Os oficiais, homens de patente e de berço, perderam a cabeça. O pânico consumiu a estratégia, transformando a liderança em uma balbúrdia de ordens conflitantes e gritos sem sentido. Caius, sem patente, sem voz oficial, viu o padrão. Em meio ao caos, sua mente, treinada em observar e sobreviver, decifrou a única saída, o único caminho para a salvação. Com gestos rápidos e um olhar cortante que não admitia questionamentos, ele assumiu o comando informal. Não houve palavras, apenas a autoridade silenciosa de quem vê claro onde os outros enxergam apenas desespero. Ele moveu os homens como peças de um jogo mortal, cada movimento calculado, cada vida valiosa. Sua estratégia intuitiva, forjada na caça e na fuga desde a infância, começou a reverter o massacre iminente. O inferno do rio Paraguai começou a ceder. A maré da batalha virava, não pela força bruta, mas pela inteligência tática de um homem que todos haviam subestimado. Ele salvou os 40. Houve aplausos. Não um som alto e eufórico, mas um reconhecimento silencioso, gravado na memória daqueles homens que voltaram da beira do abismo. Uma condecoração não oficial, mais valiosa do que qualquer medalha forjada em metal. Foi um triunfo improvável, uma fagulha de esperança em meio à escuridão da guerra. Mas o que Caius não sabia, ou talvez pressentisse com a mesma clareza com que lia os campos de batalha, é que o verdadeiro inimigo não estava no Paraguai. Ele o esperava em casa. A guerra havia terminado para Caius, mas não para o homem que ele se tornara. O retorno foi um misto de alívio e uma estranha inquietude. Ele vinha como um herói improvável, mas ainda trazia consigo as correntes invisíveis de sua condição. A promessa de liberdade, acenada pelo capitão Mor e validada pelo coronel, parecia agora mais frágil que papel velho, rasgando-se a cada passo que o aproximava novamente da senzala. O cheiro da pólvora dava lugar ao do mofo e do esquecimento. O coronel, seu senhor, o esperava na casa grande, não com a gratidão devida a quem salvara 40 vidas, mas com a frieza calculista de um mercador, avaliando sua propriedade. A verdade de sua suposta alforria estava prestes a ser desvendada. Havia uma nova dívida, ele alegou. Uma manobra fria, desenhada nas entrelinhas de velhos papéis e em conchavos secretos para justificar o injustificável. A venda de Caius, o homem que desafiara a morte para pagar os próprios débitos do coronel. Um escândalo abafado, costurado nas sombras do poder local. A traição não vinha apenas do coronel, mas do próprio Estado que o alistou, que o enviou para a morte e depois negou a ele o mínimo de dignidade. A caneta pesada do coronel riscou o nome de Caius do registro militar, apagando sua existência como se nunca tivesse acontecido. No lugar, com uma caligrafia floreada, ele inseriu o nome de seu filho, o covarde que jamais viu um campo de batalha. Um apagamento histórico em curso, um silêncio imposto sobre um feito que deveria ter sido celebrado. Aquele pedaço de papel era a prova da mais vil das conspirações. Um atestado de que a justiça, para alguns, era apenas uma palavra vazia. Caius não era mais o mesmo homem que partiu. A fornalha da guerra o havia transformado não em cinzas, mas em aço forjado. Ele trazia consigo não apenas as cicatrizes visíveis, mas as memórias gravadas a ferro e fogo de cada um daqueles 40 homens.
As promessas de testemunho daqueles que ele salvara, ecos distantes de gratidão, agora ressoavam em sua mente como um chamado. Ele sabia que a verdade era um campo minado, mas estava pronto para detoná-lo, custe o que custasse. O sistema implacável em sua corrupção tentaria apagar cada prova. O registro militar falsificado, as ordens secretas do coronel, o acordo sujo com o juiz de paz local, tudo seria varrido para debaixo do tapete da impunidade. Caius, com sua memória cartográfica que mapeava cada trilha na mata e cada rosto nos campos, e sua astúcia, aprimorada nas artimanhas da sobrevivência, não se curvaria. Ele começaria sua própria caçada, uma caçada por justiça. Não seria uma caçada por inimigos em farda, mas por documentos, por testemunhas, por cada fragmento que pudesse expor a vergonha nacional, a podridão que se escondia sob o verniz da honra. A justiça não seria entregue a ele, seria arrancada, pedaço por pedaço, com a força de sua própria vontade. Ele não esperaria por ela, ele a caçaria até seu esconderijo mais profundo. O objetivo era claro: uma confissão forçada, um julgamento público que revelasse a verdade por trás da promessa quebrada. A dívida de sangue, pensava ele, seria paga, mas não por suas mãos. Seria paga com a reputação de um império que traiu seus próprios heróis, que trocou a honra pela conveniência e a vida de um homem pela mentira. Mas como começar essa busca impossível, sem voz, sem poder, sem nada além de sua própria convicção? A noite caiu, e com ela, o peso de sua nova missão. O ar na senzala, antes pesado de promessas não ditas, agora pulsava com a promessa de uma revolta silenciosa. Caius precisava de um plano, de aliados, de uma fresta de luz em meio a tanta escuridão. O sistema era vasto e impiedoso, mas ele havia sobrevivido à guerra. Ele havia enfrentado a morte muitas vezes e agora enfrentaria a corrupção com a mesma ferocidade. Mas o primeiro passo, o mais perigoso, seria encontrar o documento que provaria sua própria existência antes que o apagassem para sempre. O amanhecer trouxe não o descanso, mas a urgência. A cada dia que passava, a trama do coronel se solidificava e o nome de Caius corria o risco de ser soterrado para sempre. A caçada pela verdade precisava começar imediatamente. Ele sabia que o primeiro passo era o mais perigoso: acessar os registros da Casa Grande, o coração da mentira. Lá, em algum livro empoeirado, estaria a prova da sua suposta alforria e, mais crucial, a falsificação de seu registro militar. Noite após noite, Caius observava os padrões, os horários das rondas, o ranger das portas, o uivo distante dos cães. Ele era uma sombra em movimento, seu corpo se adaptando ao silêncio da fazenda adormecida, como nas emboscadas do Paraguai. O acesso à sala dos documentos, um covil de papéis e segredos, estava livre por alguns minutos preciosos. O coração de Caius batia como um tambor de guerra, mas suas mãos eram firmes. Ele buscou não apenas o próprio nome, mas os padrões, as datas, as inconsistências. Descobriu que sua alforria fora redigida com uma cláusula secreta, uma dívida fantasma que seria ativada em seu retorno, garantindo sua permanência na escravidão. Ali estava, clara como a água do rio, o acordo com o juiz de paz local, um comparsa silencioso na farsa. Um documento que o condenava, mas que, nas mãos certas, poderia condenar seus opressores. E então, o registro militar, onde seu nome havia sido riscado e, no lugar, o do jovem herdeiro, o filho covarde que passara a guerra em festas. A prova da substituição, um crime contra o Estado e contra a memória de um homem. Caius sabia que aqueles papéis eram uma sentença de morte se descobertos, mas também a chave para sua liberdade e para a justiça de 40 homens. Ele precisava de testemunhas e sabia exatamente onde encontrá-las. Seus irmãos de farda. A viagem foi longa e perigosa, um retorno ao caminho da guerra.
mas agora por uma causa pessoal. Ele buscou cada um dos 40 homens, aqueles que ele salvara nas margens do Paraguai, os que o viram liderar quando os oficiais falharam. A princípio, houve medo. O medo da retaliação do coronel, do sistema, de todos aqueles que se beneficiavam da mentira. Mas a memória daquele dia no Rio, a imagem de Caio salvando-os, era mais forte do que qualquer temor. Um a um, eles concordaram em depor. Suas vozes, antes silenciadas pelo medo e pela hierarquia, agora se uniam em um coro de verdade. Eles eram a prova viva do heroísmo de Caius e da covardia de seu substituto. O julgamento foi marcado em uma pequena cidade vizinha, onde o poder do coronel não era absoluto. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. Um escravo estava desafiando um senhor de terras, buscando justiça. O coronel compareceu, acompanhado de seu filho pálido e de seu advogado, um homem de palavras afiadas, mas que agora parecia tremer. A arrogância inicial dava lugar a uma ansiedade que se tornava visível. Caius entrou na sala, não como um escravo, mas como um homem livre, com a dignidade que a guerra havia lhe ensinado. Ele não tinha advogados, apenas a verdade em suas mãos e a força das testemunhas por trás de si. Ele apresentou os documentos. O registro militar falsificado, a alforria com a cláusula da dívida fantasma, o acordo vergonhoso com o juiz de paz. Cada papel, uma punhalada na reputação do coronel. E então, os 40 homens. Um após o outro, eles contaram a história do Rio Paraguai, do ataque surpresa, do pânico dos oficiais, da liderança inquestionável de Caius. A verdade ecoou pela sala, ensurdecedora. O filho do coronel, o falso herói, desmoronou sob o peso dos olhares e das palavras. Sua covardia, antes protegida pelas paredes da Casa Grande, agora estava exposta à luz do dia, para que todos vissem. A pressão era imensa. O escândalo ameaçava a própria estrutura de poder da região, a fachada de honra da família do coronel. O juiz de paz, antes cúmplice, agora via sua própria carreira e reputação em risco. A sentença foi proferida. A alforria de Caius era declarada plena e incondicional. O registro militar do filho do coronel seria retificado, revelando a farsa. E para o coronel, a vergonha pública e uma dívida impagável. A dívida de sangue foi paga. Não por Caius, mas com a reputação de um império que tentou apagar um herói e traiu seus próprios ideais. A justiça para alguns demorava, mas não falhava. Caius não buscou vingança, mas a verdade. Ele se tornou um símbolo, uma voz para aqueles que não tinham. Sua história ecoou, inspirando outros a questionar, a lutar, a não aceitar a injustiça silenciosamente. Os registros foram corrigidos. A história, antes apagada, foi reescrita com a tinta da coragem. Caius não foi apenas o escravo que salvou 40 homens. Ele foi o homem que, com a verdade, derrubou a mentira. A arrogância precedeu a ruína, e a justiça poética, embora tardia, se cumpriu. O nome de Caius nunca mais seria riscado. Ele havia garantido isso para si e para gerações futuras. A história de Caius nos lembra que, mesmo nos tempos mais sombrios, a verdade possui uma força indomável. Que tal essa história? Dê sua nota de 0 a 10 nos comentários. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal para mais histórias como essa.